Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada. E hoje uma jornada extraordinária, né? Fazer uma revisão para vocês aí dos conteúdos, pegando aí desde o comecinho do curso, a gente poder dar uma sintonizada melhor, tá? Então, olha aí. O nosso objeto de conhecimento são os fundamentos da administração no dia a dia. Fazendo uma revisão, tá? Nós vamos pegar aqui os principais tópicos para vocês, né? Para a gente poder consolidar esse nosso conhecimento. Nosso objeto está aí para vocês e o nosso objetivo está aí, né? Solidificar os conhecimentos básicos trabalhados no primeiro semestre da disciplina. Esse aí é o nosso objetivo de hoje. E é um prazer estar com vocês, tá? Então, vamos lá. Começando aí com vocês. Né? Primeiramente, olha aí. Né? Questões fundamentais que nós temos aí na administração. Né? O que são organizações e administrações? E administração? Quais as funções funções organizacionais? Como ocorre o processo de administrar organizações? E cada uma de suas funções. E qual é o papel dos gerentes e as competências que lhes são importantes para o seu desempenho. Então, tá aí, questões fundamentais para vocês. Aqui, pessoal, não é atividade, tá? São questões fundamentais para que vocês possam fazer reflexões a respeito desses temas. Tá? Então, vamos começar. Primeiro, falando um pouco sobre organizações, né? A gente vê o seguinte, no dia a dia, nós temos aí que as organizações participam da nossa vida em praticamente todos os momentos. É no momento em que nos alimentamos, lá com a produção agropecuária, é no momento em que nós nos comunicamos, interagimos com outras pessoas, nos nossos momentos de lazer, tá? Tudo isso lá nos momentos religiosos, nos nossos momentos de estudo também. Tudo isso, pessoal, a administração está presente com a gente. Está presente em todos esses momentos. E as organizações aqui traz isso. Mas assim, para que a gente possa estudar a administração, nós temos aí duas perspectivas. Uma é como processo, ou seja, que compreende 5 grupos principais de decisões. E, como desempenho, 3 tipos de papéis. E é isso que nós vamos ver, compreender essa questão dos processos e como se conseguir o desempenho também. Primeiramente, nós precisamos conhecer, né, quais são os principais componentes que ocorrem dentro de uma organização. Veja só, a partir de um momento em que se tem os recursos, a partir dos recursos, eles são processados e transformados em produtos ou serviços que são os nossos objetivos. Mas o que são esses recursos? Esses recursos, pessoal, são os mais diversos possíveis. Eu coloquei aqui 5 dos principais para que vocês possam ter ideia. Um deles são os recursos humanos, que são as pessoas que vão realizar a atividade no dia a dia nas organizações. Mas essas pessoas, elas precisam ter algum tipo de material para transformar em um produto ou um serviço. Também se precisa de recursos financeiros, ou seja, um capital necessário, para que possa também remunerar as pessoas e também possa adquirir os materiais. Mas também as organizações precisam ter um espaço específico, para realizar as suas atividades. Então, as atividades realizadas por pessoas, utilizando materiais que foram adquiridos com recursos financeiros, em um determinado espaço,
Mas também precisa de um tempo. Precisa-se de um tempo para poder realizar a atividade. Mas também para a gente poder realizar determinada atividade, até mesmo para a gente saber qual é o produto ou serviço que nós vamos utilizar, produzir, nós precisamos ter informação. E essas informações aqui incluem a tecnologia. Tá? Bom, então as pessoas precisam, para produzir alguma coisa, precisam de ter informação de que tipo? Que tipo de informação que precisa? Precisamos de informação de que, qual é o produto que está sendo demandado, qual é a necessidade dos clientes, das pessoas. Mas para produzir ou desenvolver um serviço, nós precisamos de ter um conhecimento técnico, uma tecnologia para desenvolver os nossos produtos ou serviços. Então, nesse contexto, como recursos são utilizados, aqui eu coloquei só os básicos, tá, pessoal? Mas tem algumas coisas mais sofisticadas, mais detalhadas e tudo mais, mas que não é necessário para a gente entender aqui esses componentes da administração. Então, como recursos que a administração utiliza, nós temos as pessoas, os materiais, os recursos financeiros aí para poder adquirir os materiais, os equipamentos, as máquinas, né? O espaço é onde vamos desenvolver a atividade e essas atividades demandam um tempo para a execução e utilizar tecnologias. Beleza? Bom dia aí, Curral Novo. Bom dia aí, professora Fátima também acompanhando a gente, né? Muito bom aí a turma de Curral Novo acompanhando essa nossa revisão. Estamos bem no comecinho, tá, Curral Novo? Bem no comecinho mesmo. Bom, de posse desses recursos, passamos para um processo de transformação, seja das pessoas, ou seja, dos materiais. Nós vamos passar por um processo de transformação. Professor, mas não é só material que faz o processo de transformação? Não, imagina só, né? Se nós temos farinha, fermento e outros ingredientes, as pessoas vão trabalhar, vão processar e vão transformar em pão. Professor, mas não é só pão, pessoal. Pão é só para a gente ter aí um exemplo simbólico para vocês, tá? Então, de posse aqui da farinha, do trigo, do padeiro, das máquinas, dos recursos que foram para comprar a farinha, o trigo, o fermento, lá no espaço onde funciona a panificadora, nós vamos processar isso, mas isso nós precisamos, para fazer esse processamento do pão, nós precisamos de um tempo. Mas também nós precisamos, além do tempo, nós precisamos saber a técnica de produzir o pão. O pão não é só jogar lá a farinha, o trigo e dizer, não, está pronto. Não, precisa de uma técnica. Tá? Saber qual é a quantidade de fermento que se coloca, qual é a quantidade de farinha, quanto tempo tem que fazer a mistura, quanto tempo tem que esperar, ou quanto tempo também tem que ser utilizado para assar o pão. E que temperatura, isso se chama tecnologia, informação. Mas também outro tipo de informação. Quantos clientes, quantas pessoas vão adquirir pão? Isso é informação também. Então, o processamento desses produtos, esse processamento, é o que nós chamamos de processos de transformação. Mas acontece o seguinte, nós não fazemos um amontoado de coisas para que produza o pão. Nós temos que fazer uma divisão do trabalho. A panificadora recebe o trigo, ou compra o trigo, então eu tenho uma divisão do trabalho aí. Alguém vai ser encarregado para comprar o trigo, o fermento. Alguém vai ser também preparado
com conhecimento, atribuído uma responsabilidade para que faça o quê? Que vai produzir o pão. Então vou precisar do padeiro também. Mas alguém vai atender os clientes lá na venda do pão. Então vou precisar de alguém que atenda e receba os recursos. Receba lá o pagamento. Então isso é o que nós chamamos de divisão do trabalho. E o nosso objetivo aqui, no caso, é produzir o nosso pão. Então, nós temos aqui o nosso estabelecido, o nosso objetivo. Produzir um produto, o pão. Mas, professor, e o senhor colocou produto e serviço? Como é que eu faço aí do serviço? Olha só, imagine um salão de beleza. Então nós temos entrada no salão de beleza, pessoas, não temos? A pessoa que vai fazer o penteado, o corte do cabelo, não é isso? Então entra pessoas, entra materiais, entra shampoo, né? Aí esses materiais, entendo mais amplo, precisa do secador, precisa da tesoura ou a máquina de cortar cabelo, tudo mais. Também precisa de um recurso financeiro para comprar esses materiais necessários e pagar o salário lá do cabeleireiro. E tem o espaço que é o próprio salão. E para fazer um corte de cabelo, demanda um determinado tempo. E precisamos ter também uma técnica para cortar o cabelo. Esse é o aprendizado lá do profissional do cabeleireiro, né? A técnica. E aí passa por esse processo, né? Por esse processamento, que é exatamente o corte ou o penteado do cabelo. Mas também podemos ter uma divisão de trabalho em que alguém vai cuidar para adquirir os produtos necessários para o corte de cabelo, outro vai ser o próprio cabeleireiro que vai fazer o corte do cabelo. E isso nós estamos colocando aí como divisão do trabalho. E o serviço que nós vamos entregar é a pessoa lá, com seu cabelo transformado, com seu cabelo bem penteadinho, cortado, essas coisas. E isso é o nosso serviço. Ô, professor, me diga uma coisa. O meu salão de beleza aqui, o salão de beleza aqui da minha mãe, não tem esse negócio não, é só ela que trabalha. Ora, se o salão de beleza ou a panificadora é uma pessoa, um empreendedor individual, que só ele trabalha nesse empreendimento, essa divisão do trabalho, ela acontece. Só que é a mesma pessoa que executa. Estou entendendo, professor. Então, a minha mãe, quando ela vai lá na loja lá comprar o shampoo, o creme para passar no cabelo, comprar a tesoura, essas coisas, ela está... exatamente, ela está nessa função, quando ela vai lá ao mercado comprar os materiais, o shampoo e tudo mais, ela está comprando o quê? Ela está na divisão do trabalho, executando a função de quê? De adquirir os produtos, né? De compradora. Quando ela está fazendo o corte do cabelo, ela também está a divisão do trabalho. Então, naquele momento, ela está exercendo a função lá do profissional do corte do cabelo. Mas também tem aquele momento em que ela cuida da higiene e da limpeza do ambiente. Tem. Então, isso é a divisão do trabalho. Quando a pessoa trabalha sozinha, é exatamente essa divisão do trabalho. E lá, no final, nós vamos ter o nosso produto ou serviço. Ou às vezes, pessoal, nós vamos ter produtos que estão agregados com serviços. E, professor, aí o senhor complicou, né? Produto agregado com serviço? Imagina só, né? Você produz lá um carro, uma bicicleta, uma moto. Só que você entrega esse produto lá para o cliente, mas até pelo Código do Consumidor, o produto ou serviço tem uma certa garantia, não tem? Tem. Então você tem lá uma bicicleta, uma moto, um carro, mas tem o quê? Agregado a esse produto,
um serviço que é a garantia de que aquele produto vai funcionar. Se caso não funcione, não esteja perfeitamente, você vai ter que executar o serviço de reparo. E esses, pessoal, são os principais componentes da administração. O administrador trabalha especificamente com isso. E ele precisa ter essa visão geral, para que ele possa desempenhar bem as suas funções. Então vamos detalhar um pouquinho mais esses componentes, né? Colocando aí para vocês, de forma literária mesmo, aí, ó, que os recursos e objetivos são palavras-chave da administração e também da organização. Quando nós falamos aqui em recursos e objetivos, são palavras-chave para que a gente possa definir administração e organização. Objetivos está tranquilo. Cada tipo de organização fica tranquilo a gente saber a questão dos objetivos, porque nós temos aí o que a gente pretende produzir ou realizar. É o nosso objetivo. E agora, os recursos, né, são aqueles necessários para produzir. Ah, bom dia, São Miguel da Baixa Grande. Bom dia, São Julião. Bom dia, Palmeira do Piauí. Nosso bom dia novamente para a turma de Curral Novo também. E organização, pessoal. Aqui, a gente está colocando a organização no sentido aqui de uma entidade, né, que acaba sendo um sistema de recursos que procura realizar um ou um conjunto de objetivos. Ah, eu tenho uma panificadora que tem como objetivo produzir pão. É um conjunto, então é pão, é salgadinho, é pizza e tal. É isso que a gente chama de conjunto de objetivos. Beleza? Mas é importante nós sabermos que a organização trabalha principalmente com pessoas. O administrador trabalha principalmente com pessoas, que são aquelas que vão utilizar os recursos materiais, o espaço, as instalações, as máquinas, os móveis, os equipamentos, outros recursos intangíveis como a tecnologia e o tempo, o conhecimento. São essas pessoas que vão fazer com que a organização aconteça. Então, nós somos o quê? Estudantes, né? Fazendo cursos de técnico em recursos humanos. Então, lembrem sempre, pessoal, que vocês, né, têm uma função, inclusive, diferenciada no contexto do processo administrativo, porque vocês vão estar cuidando das pessoas. E é importante vocês saberem que são as pessoas que vão fazer acontecer. E já o nosso processo de transformação são aquelas atividades que são desempenhadas pelas pessoas mediante a utilização dos recursos, máquinas, equipamentos, conhecimento, tecnologia, que vão produzir o nosso produto ou serviço. Então, são as pessoas que vão realizar o processo de transformação. Professor, mas eu já vi falar aí que tem negócio aí que está tudo automatizado, aí que faz aí, é tudo robô e é computador que faz esse negócio aí tudinho. Coloque uma vírgula, né? Coloque uma vírgula, que realmente nós temos processos, nós temos aí processos automatizados, mas lembre-se bem, né? Vocês podem até fazer uma pesquisa e ver como é que é o processo de produção de veículos. Vocês vão ver que está bem robotizados, né? Mas lembre-se sempre, quem está no comando desse robô são pessoas, né? Então, mesmo assim, vocês pensarem, não vai ter pessoas. Quando vocês vão lá no caixa eletrônico do banco, sacar o dinheiro, ou depositar, ou fazer uma transação, ali está tudo automatizado, né? Vírgula. Quem é que coloca o dinheiro e quem é que retira o dinheiro daquele caixa? Pessoas.
Quem é que desenha e quem é que controla o processamento dessas informações lá no banco? Pessoas. Então as pessoas vão estar realizando sempre atividades interligadas mediante a utilização desses recursos, para que possa entregar alguma coisa. Ou entregar o quê? Vão entregar um produto, né? Vão entregar aí uma encomenda. E até mesmo vocês, na administração de recursos humanos, então tá lá, tudo isso aí. Quando nós falamos em divisão do trabalho, nós estamos colocando aqui uma ideia que é a especialização das tarefas para tornar essas tarefas mais simples e poder desenvolver essas tarefas com maior eficiência, com maior rapidez. Imagina só, né, se você vai... vamos pensar o seguinte aqui. Vamos pensar na produção de uma coisa mais complexa mesmo. Na produção de um veículo. Especializar uma pessoa para fazer as instalações elétricas é uma coisa. Fazer instalações elétricas em um veículo é uma coisa. Fazer a montagem ou os testes no motor é outra. Aí depende de conhecimentos de mecânica, na parte elétrica, depende de conhecimentos de eletroeletrônica. E assim por diante. A mesma coisa para construir uma casa, eu preciso do pedreiro, eu preciso do servente, se for o telhado for usar madeira, vou precisar do carpinteiro, vou precisar de alguém que tenha conhecimento de hidráulica ou de elétrica. Então essa especialização, pessoal, nada mais do que dividir o processo em atividades específicas para que cada indivíduo possa realizar com maior destreza, com maior rapidez. E aí, precisamos conhecer também quais são os tipos de organizações, né? Quais são os tipos de organizações? Temos aí um tipo de organização que é o governo, né? O governo é um tipo de organização que realiza o serviço público. Quais são os serviços públicos? É saúde, segurança, educação e tudo mais, né? Temos as empresas aqui, aí podemos pegar as empresas dos três setores, do setor de serviço, ou do setor de agropecuário, ou do setor industrial. Bem? Então, realizam o negócio, mas aqui, além de, no caso das empresas, além de ofertar ou vender produtos e serviços, também a empresa tem o objetivo de ter um ganho, ou seja, um lucro. Essa é uma grande diferença, pessoal. Aliás, é a principal diferença entre a atividade do governo da atividade empresarial. É o lucro. O professor, mas o governo também não pode, ele precisa também trabalhar lá com eficiência, com eficácia, né? Não tem o objetivo de ter lucro, ganho financeiro, mas ele precisa ter um ganho que é a qualidade de atendimento para as pessoas. Tá? E temos também o nosso dito terceiro setor, que são algumas organizações que são de utilidade pública e eles entregam produtos e serviços, mas não tem objetivo, não tem a finalidade de obter lucro. Professor, dá um exemplo desse aí, negócio de terceiro setor aí que não tem finalidade de lucro. A gente está vendo aí na mídia, nas TVs aí, muita coisa que está acontecendo, pessoas que estão em situação de rua aí pelo mundo afora, e essas pessoas aí estão recebendo essas pessoas estão aí recebendo
recebendo alimentação, um acolhimento e tudo mais. Não é isso? Beleza. Então, podemos então agora começar a conhecer as funções da administração. Funções organizacionais. Pessoal, quando nós falamos de funções organizacionais, nós estamos falando de tarefas especializadas que as pessoas executam com o objetivo de alcançar, aliás, com o propósito, né, de realizar um objetivo. Então, são aqui, ó, pessoas, né, ou grupo de pessoas que executam ou realizam, né, para alcançar o objetivo da organização. Essas são as funções organizacionais. Mas vamos detalhar um pouco mais isso para a gente compreender mais. Dentro dessas funções, né, nós temos aí como função a parte de operação ou a produção propriamente dita. Nós temos aí o contato com o mercado, ou seja, o marketing. Nós temos as tecnologias e informações, ou tecnologia da informação. Temos a parte das finanças, os recursos humanos, que são as pessoas, e também algumas organizações desenvolvem pesquisas e procuram novas formas, né, de atender as clientes. E isso, pessoal, é coordenado pela administração geral. Essas são as principais funções dentro das organizações. E é por isso que vocês, se vocês observarem aí nas empresas que tem aí na cidade de vocês, ou até mesmo, né, em pequenos negócios, em negócio individual, você tem uma área, um momento que você vai estar produzindo, você vai ter um momento em que você vai ter contato com o cliente, realizando vendas ou divulgando seus produtos, que a gente incluiu aí dentro do marketing, mas algumas pessoas alguns autores, alguns administradores separam, né, marketing, que é a parte de divulgação, e a outra parte como sendo a parte de vendas. Temos as técnicas que são necessárias, os recursos estão lá nas finanças. Nós temos que também cuidar das pessoas, né? Então as pessoas vão ser cuidadas, mas o quê? São administradas pela equipe de recursos humanos, para aquelas pessoas que vão estar em todas as áreas. Então os recursos humanos têm uma interação muito forte, né? E quando precisamos desenvolver novas técnicas, novos produtos, temos lá pesquisa e desenvolvimento. Então, de forma literária, para vocês, está aí, que produção e operação é onde se produz e fornece, né, produtos e serviços da organização. O marketing estabelece uma ligação entre a organização ou a empresa com seus clientes, consumidores, usuários e público-alvo. Pesquisa e desenvolvimento adquire informações, ideias, principalmente ideias novas, e tornam em novos produtos e novos serviços. E aí, pessoal, é o avanço que nós temos na ciência de desenvolver novos produtos e serviços. Aqui, normalmente, se desenvolve na metodologia utilizando a técnica de projetos. As finanças cuidam de melhor utilizar os recursos financeiros para que não haja desperdício. O setor de recursos humanos é atrair, é trazer, é buscar pessoas, né, que a organização precisa.
Se nós temos aí uma panificadora e eu preciso de um confeiteiro, é quem cuida dos recursos humanos é que vai buscar um profissional para essa área. Professor, mas... Bom, se o teu negócio é individual e você cresceu e tem uma panificadora e agora você precisa de um confeiteiro para fazer lá os docinhos, os bolos, as guloseimas, né? Isso. Então, você vai buscar saber quem é que está. É você mesmo que vai desempenhar as funções. E a tecnologia da informação são os conhecimentos técnicos a respeito de qual é o teu negócio. O conhecimento técnico de uma panificadora é saber produzir pães, é saber produzir bolos, doces, não é isso? E outras coisas mais. E essa função, tecnologia de informação, ela serve para apoiar todas as outras funções dentro da organização. Então veja só, pessoal, quando nós falamos das principais funções, nós podemos ter aí, né, profissionais que podem estar especializados em qualquer uma dessas funções dentro da organização. Né? Aqui, na produção e operações, vamos ter o padeiro, o confeiteiro. No marketing, nós vamos ter equipe de vendas, pessoas que fazem pesquisas de mercado. Aqui na pesquisa e desenvolvimento, podemos ter profissionais que vão estar buscando técnicas novas. Aqui são cientistas da empresa. Dentro das finanças, é o tesoureiro, é o caixa. De recursos humanos, é a pessoa que vai trazer, né, cuidar do pessoal. E a tecnologia é buscada sempre ou em cursos ou a própria organização desenvolve. Vamos conhecer, então, alguns conceitos para que a gente possa avaliar o desempenho das organizações. Veja só, nós começamos a traçar, conhecer bem o contexto geral de uma organização e agora nós vamos ver assim, mas essa organização eu preciso saber como é que ela vai, né? Então vamos começar a conhecer como é que a gente avalia esse desempenho. Né? Mediante análise da eficiência, que aí é verificar se está havendo desperdícios. Então, quando nós falamos de eficiência, nós estamos vendo se há desperdícios. Professor, que negócio de desperdício o quê? Olha, pessoal, não sei se vocês já entraram dentro de uma panificadora e observaram essa panificadora. Alguns momentos o padeiro lá, ele borrifa farinha na massa, ou também ele vai colocar a farinha dentro da maceira, ou outras formas lá, que vai quebrar ovos para fazer bolo, essas coisas. E algumas vezes desperdício pode ser aquela farinha que cai no chão, um ovo que o confeiteiro se descuidou e caiu no chão, e aí não dá para aproveitar. Isso é desperdícios, pessoal. Desperdícios são coisas que são materiais que são utilizados e que não vai produzir nada, são perdidos mesmo. Professor, mas é só isso? Não, não é só isso não. Também temos desperdício de tempo. Lá no depósito, produtos ou materiais que ficam lá no depósito, comprou farinha demais, ou comprou fermento demais e não está sendo utilizado, passou do prazo de ser utilizado, venceu, e aí tem que jogar fora, né? Ou então se produziu muitos pães, além do que o mercado estava demandando, quer dizer, não usou a técnica de planejar as quantidades, não usou as informações, e aí produziu pães demais. Era para produzir aí 200, 300 ou 500 pães. Vamos dizer, produzir 500 pães. Aí produziu 5.000 pães. Ora, o mercado só queria 500. O que você vai fazer com aqueles outros? Desperdício. Professor, mas eu posso aproveitar aqueles pães velhos lá e fazer torrada e fazer farinha de pão? Pode. Mas o teu mercado comporta essa quantidade enorme de torradas e farinha de rosca? Farinha de pão? Tem que observar isso. Se não comporta, então foi desperdício mesmo. Né? O uso dos recursos econômicos. Veja só,
Vamos colocar bem mesmo essa questão para vocês fixarem bem mesmo essa questão do recurso econômico. Vamos supor a seguinte situação. Você tem lá a tua panificadora. Olha, vamos botar uma outra coisa até mais fácil de vocês visualizarem, né? Vamos supor que você tem aí uma... pode ser a panificadora mesmo, você tem uma produção de salgadinhos, coxinhas, né? Esfirras. Professor, eu não tomei café ainda não, professor. Que esse negócio aí, o senhor está botando muito negócio aí, está dando uma fome danada aqui. Mas a gente está colocando esses exemplos, né, porque fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Então tá lá, vocês vão produzir as famosas bombas, né? A bomba usa lá aquela parte da massa, da farinha, do trigo e tudo mais, mas usa um recheio, queijo, presunto, não usa? E aí você vai comprar o queijo, o presunto para poder produzir a tua bomba. Professor, agora na hora do intervalo seria bom uma bomba, né? Vamos torcer aí para ter aí para vocês aí uma bomba aí para merendarem, ficarem bem fortezinhos, né? Novamente aí o nosso bom dia aí para Curral Novo, do Piauí, para Palmeiras, para Prata do Piauí, para São Julião, São Miguel da Baixa Grande. Olha aí, pessoal, vamos colocar aí o nome dos alunos que estão na sala de aula aí acompanhando a gente. Coloca aí pra gente, Aí, ó. De Curral Novo, de Palmeiras, do Piauí, de Patos, São Julião. Coloca aí o nome dos alunos aí, da turma aí, para a gente poder dar um salve para eles e desejar também, né, que eles tenham uma bomba. Então, estamos falando aqui com vocês a respeito desses recursos econômicos. Falamos já do desperdício. Mas nós estamos aí no processo, né, administrando uma panificadora e tem lá um processo de produzir a bomba. Uso econômico de recursos, veja só, você vai comprar presunto e queijo. Aí você tem no supermercado, ou no mercadinho, A, no B, tal, e aí um está vendendo o produto, o queijo, o presunto lá, está vendendo o queijo por... se bem que hoje, pessoal, está matando, né? Vamos até colocar aqui a seguinte situação, né? Veja só, eu tenho um produto, vamos botar na canetinha, né? Você pode ter aqui um preço, por exemplo, aqui do queijo, um está vendendo a R$40 e outro está vendendo a R$50. O mesmo produto. O uso econômico do recurso, olha aqui, eu vou atrás de buscar o produto que custa R$40 e não 50. Eu não posso chegar lá no mercadinho para comprar o presunto ou o queijo, aí comprar esse... Não, eu tenho que olhar no mercado, quem é que tem o preço melhor? E isso é o uso econômico do recurso. Outra forma de utilizar, ter um uso econômico do recurso, é não atrasar o pagamento das duplicatas. Opa, professor Valtério José, Prata do Piauí, professor Valtério José, tem aí como alunos acompanhando a aula, a Raíssa, Marta, o Eduardo, o Herculano, o Gabriel, o José Wilker, Jefferson, o Flávio. Opa, muito bom, professor, muito bom, né? Aí a professora também aí de Curral Novo, aí nós temos aí a Maria Eduarda, a Valquíria, Franciele, com a professora Elisonete, agora custou, mas saiu, né? Temos aí São Miguel da Baixa Grande, o Luiz Ezequiel, a Maria Antônia, a Maria Clara, o Juan, o Miguel, o Vitor Gabriel, ao Victor Michael, Michael mesmo, a Yara e a nossa professora de São Miguel, Angélica, né? Muito bom estar com vocês. Então, pessoal, aqui, voltando aqui, nos nossos recursos econômicos, nós temos que buscar utilizar bem. Uma forma que a gente tem para pegar é a questão do preço dos produtos. Ficou feio. Vamos fazer melhor aqui.
A questão nós temos aqui, ó, o preço das matérias, né? O preço. A outra questão seria a questão de juros. Né? Pessoal, pagar as duplicatas em dia, ou pagar suas obrigações em dias, evita juros. Né? Pagar atrasado, tem que pagar multa de 2%, mais taxa de juros aí que é estabelecida lá para a empresa, 1%, 2%, tal, né? Mas também, além dos recursos humanos buscar eficiência, nós temos que ver a quantidade de recursos, né? E, professor, tem um camarada aqui que na cidade aqui que faz uma bomba, faz um sanduíche, um misto, daquele que coloca. Aí coloca uma fatia de queijo, pessoal, parece uma folhinha de papel. Não, mas também, questão de quantidade, pessoal, de recursos, não também fazer isso para reduzir a qualidade do produto, tá? Não é isso, né? Quantidade significa aí para a gente, né, saber qual é a quantidade exata para fazer o produto e garantir o nível de qualidade, tá? Eu tive vendo um conhecido, né, que trabalha com produção e venda de espetinhos. E aí eu estava vendo com ele estava colocando assim, em vez de fazer um espetinho, colocar lá uma gramatura para ter uma qualidade boa, ele estava colocando quase que um filetinho de carne. Eu falei assim, não, meu amigo, peraí, né? Você tem que fazer as coisas para que funcione bem direitinho, né? Nosso bom dia aí para a turma de São Julião, né? A Leda, né? Aí a professora Leda acompanhando a gente, né? Aí temos alunos Ariana, o Tiago, o Júnior, Líbia e Franciele também. Muito bom estar com vocês, tá? Estou gostando de ver vocês todos aí na sexta-feira, né? Isso. E aqui também, pessoal, nós temos aqui produzir, né? Ter menor quantidade de recursos para produzir maior quantidade. Bom, isso aí nos dá a ideia de eficiência, tá? Isso nos dá a ideia de eficiência, que é ter uma menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. Então, veja só. Imagina só que você vai produzir lá está lá na tua panificadora, você vai produzir um bolo, ou vai produzir uma bomba, né? E aí você começou a preparar lá. Aí você dá uma pausa, né? Não, eu vou aqui, eu vou olhar aqui meu TikTok primeiro, vou olhar meus status, vou olhar os status, depois eu volto a produzir. Pessoal, pera lá, né? Essa parada que você faz na tua atividade para ir ver TikTok, para ir ver outras coisas, né? Ver status, essas coisas, você está gastando tempo, que é um recurso da organização. Né? Para a organização, o tempo também é recurso. Né? Ou às vezes você vai montar uma lanchonete, e aí, ó, a quantidade de recursos, aí você alisa, minha lanchonete. Aí eu vou alugar, que é um galpão, né? De 10 mil metros quadrados, aquela coisa enorme, que eu quero muito espaço. Bom, isso é desperdício de recursos. Você, para montar uma lanchonete aí no município de vocês, né? Com certeza, vocês não vão precisar de um galpão de 10 mil metros quadrados, ou seja, 100 por 100 metros, né? Não vai precisar disso, vai ser uma coisa bem menor. E isso, pessoal, que nós estamos colocando para vocês, que são a quantidade de recursos para buscar eficiência. Já do outro lado, agora vamos conversar com vocês a respeito da excelência. Né? Veja só. Colocamos aí primeiro a capacidade de realizar resultados. O
que nós podemos colocar aí? Ah, vamos lá na nossa panificadora mesmo. E aí você montou uma panificadora e tá lá, abriu as portas, anunciou e fez divulgação. Agora panificadora, não sei o quê, pão delicioso, quentinho e tudo mais e tal. Fez uma divulgação, então abriu outra panificadora e tá lá. É? Só que você não é padeiro e nem tem padeiro. Aí você não consegue fazer o pão. Então, pessoal, quando nós falamos das organizações, a capacidade de realizar resultado é a capacidade de concluir, de realmente fazer o pão, de realmente fazer o bolo. Mas também, quando nós falamos dessa capacidade, na eficácia, nós também temos aqui, qual saber qual o grau de realização dos nossos objetivos. Então você tem aí, ó, né, final do ano, normalmente acontece, muitas encomendas nas panificadoras, né? Tem muitas encomendas de pães, doces, essas coisas, tudo mais. E aí você tem encomendas de 100 pessoas, de bolos, de doces, salgadinhos, as coisas todas para fazer as comemorações de final do ano. Mas você teve lá 100 pessoas encomendaram, você só consegue fazer 70. Então o teu grau aqui de eficácia é o quê? 70%. Então você mediu, você é capaz de realizar, mas você não é capaz de realizar toda a demanda que se tem. Ou toda a quantidade que é os teus objetivos. Você não, eu não consigo fazer tudo. Mas também, quando nós falamos de eficácia, é uma capacidade de resolver problemas. Capacidade de resolver problemas. Imagine você está ali nas tuas encomendas, você tem lá 100 encomendas e está vendo que não vai conseguir, mas aí, na eficácia, você fala assim, opa, peraí, eu também preciso resolver esse problema para me atingir o meu 100% de produção, conseguir fazer isso aí. Opa, eu vou procurar aqui mais alguém para trabalhar junto aqui. Então, eu vou buscar atender. E a capacidade de ter o estalo, vamos resolver isso e ter a capacidade de resolver. Se nós olharmos a organização que cuida somente da eficiência, bom, né? Mas se nós olharmos também a organização que cuida somente da eficácia, bom também, não é isso? Mas vamos analisar de forma isoladamente as duas. Uma empresa que tem uma capacidade, uma eficiência fantástica, né? Não tem desperdício, usa os recursos de forma econômica, a quantidade de recursos produzidos e tal, usa, tá? Muito bem. Porém, esses produtos aqui não tem mercado. Eu sou muito bom para produzir, como é que chama aí? Sonho. Sonho é um tipo de produção das panificadoras que coloca assim, é muito parecido com uma bomba, porém é um recheio de um creme muito, muito saboroso, muito gostoso, né? Eu sou muito bom para produzir esse tipo de doce. Ou então, por exemplo, eu sou muito bom para produzir, como é que chama aí? Brigadeiro, né? As pessoas, adolescentes gostam muito de brigadeiro. Em casa eu vejo isso, né? Sou muito bom para produzir brigadeiro. Faço isso com excelência, né? Com eficiência, não tem desperdício nem nada. Tá? Porém, não é o que o mercado quer. Sou muito bom, mas não consigo chegar. Faço muito bom. E eficácia, né? Muitas das vezes eu consigo fazer o meu brigadeiro, ou fazer a minha bomba, mas eu uso recurso demais. E aí fica ruim. Se você for só eficiente,
você vai ter problema. Se você for só eficaz, também vai ser problema. Então nós precisamos juntar a eficiência e a eficácia para a gente buscar a excelência. Então eu preciso chegar ao final, concluir meu produto sem desperdício, com uso econômico muito perfeito e essas coisas mais, né? E assim, nós conseguimos fazer isso, né, mediante aí, a utilização dos materiais, das pessoas, dos recursos, não é, em geral, inclusive pessoas, para que a gente possa atender os nossos interesses, dos clientes, dos colaboradores, dos funcionários, das pessoas, da comunidade, dos acionistas, de tudo. Então, quando você busca eficiência, você vai atender os interesses do que a gente chama de stakeholders, ou pessoas interessadas. São todas as pessoas que possam estar interessadas na organização. Então, vamos começar a ter agora uma visão mais panorâmica. Ei, professor, o senhor não vai falar mais nesse negócio de bomba não, né? A fome está pesada aqui. Não, vamos deixar esse negócio de bomba para lá. Principais funções da administração. Então agora nós podemos ter aí o planejamento, a organização, a execução, o controle, e que é liderado por um gestor, por um administrador. Então, o planejamento, né, permite, é onde se define os objetivos. Planejamento é onde se define objetivos, atividades e recursos. É lá que faz isso. No planejamento. Como assim? É no planejamento da tua panificadora que você vai definir qual é o objetivo. Meu objetivo é produzir pães, 200 pães, 100 pães, tantos bolos, tantos salgadinhos. É onde se define a atividade, quem é que vai fazer o quê lá no planejamento. Define a atividade, produção de pão, é isso aqui, quais são os recursos necessários. Depois nós precisamos distribuir, definir o processo e dividir o trabalho. Quem é que vai fazer o quê dentro da organização? Quem é que vai fazer o quê? Quais são os recursos necessários para produzir 200 pães por dia? E é nessa função, nessa função organização, é que ocorre a atribuição de responsabilidade e autoridade. Então veja só, pessoal, nós vamos estar fazendo uma divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Então quem é que vai fazer o pão? É o padeiro. Qual é a tua atribuição? A atribuição tua, padeiro, é de fazer o pão, tantos pães aí por dia. E você é o responsável para fazer o pão. Mas você, como é uma pessoa que conhece fazer pão, você tem a autoridade para resolver essas questões, para produzir os pães. É na organização que se faz isso. Para que não haja problema, então está planejado 200 pães, então o padeiro lá vai ter autoridade para isso. A execução, pessoal. Aí vamos pular aqui um pouquinho para a gente passar direto aqui para a execução. A execução, pessoal, é o realizar, é o fazer mesmo, tá? É onde se consome os recursos para produzir o objetivo. É onde o padeiro mistura a farinha com fermento. É onde o caixa recebe os recursos, recebe lá o pagamento. É onde a contabilidade registra o que aconteceu. É onde você também divulga os teus produtos. Então é execução. Agora sim, foi planejado, foi organizado, dito quem é que que vai fazer o quê, qual é a responsabilidade, qual é a autoridade, mas
Aqui está todo mundo executando, fazendo, mas acontece o seguinte, né? Será que estão fazendo de acordo com aquilo que nós planejamos? Nós não planejamos produzir 200 pães? É no controle que você assegura que aqueles objetivos estão sendo realizados, que aquelas atividades estão sendo realizadas conforme foi previsto, né? É onde se assegura a realização dos objetivos, né? É onde identifica até a necessidade de processar mudanças. Só que aqui sim, pessoal, alguém precisa, né, estar na frente para assegurar que as pessoas realmente vão fazer, né? E é a liderança que tem essa função, né, de fazer com que as pessoas trabalham, mas não é fazer da forma obrigatória, é fazer de uma forma, né, que as pessoas gostem de fazer. O líder não impõe, o líder influencia as pessoas a fazer com gosto, com prazer, né? E estou vendo aí que nós já estamos no limite dessa aula. Vamos dar uma pausazinha e já já a gente volta para vocês, a gente continuar, tá bom?